Olá, eu sou o professor Sérgio Vieira e hoje eu vou falar sobre a estrutura de repetição para. Imagine que você tem que desenvolver um programa para escrever na tela 3 vezes a palavra Alô Mundo. Então, a forma mais fácil de você fazer isso é usar o comando escreva 3 vezes para que essa mensagem seja exibida. Só que imagine a seguinte situação. Mas se fosse necessário você imprimir a mesma frase 10.000 vezes, será que escrever 10.000 vezes daquela forma que a gente fez seria a melhor solução? Logicamente que não, né? As linguagens de programação, elas possuem estruturas específicas para trabalhar com comandos repetidos. Elas são as estruturas de repetição. E eu vou falar um pouco sobre a estrutura de repetição para da linguagem C. Então, imagine a seguinte situação. Você tem que escrever esse texto 3 vezes. Então, essa estrutura de repetição, ela também é conhecida como laço. Então, imagine o seguinte passo a passo. Acompanhe o seguinte passo a passo. O comando, o programa vai executar uma vez, passar pelo laço uma vez e escrever na tela Alô Mundo. Passar pelo laço uma segunda vez e escrever na tela Alô Mundo. Passar pelo laço uma terceira vez, escrevendo Alô Mundo. Então, o que está variando aqui é a quantidade de vezes que o laço vai ser percorrido, mas o comando de escrever na tela é apenas um. Então, isso é uma forma da gente resolver problemas quando a gente precisa repetir comandos várias vezes. Mas a seguinte questão pode surgir: quando é que você tem que parar, né? E a resposta mais simples, mais rápida para isso é contador. Com o contador, você pode contar 1, 2, 3 e parar. Essa setinha está representando justamente isso. Quando esse laço não precisa mais ser executado. E a gente diz que a gente sai do laço. Então, para a gente entender melhor como é que funciona isso na linguagem C, eu fiz esse esqueminha aqui do laço, onde eu estou mostrando 4 ações diferentes. A primeira refere-se à inicialização ou preparação. A segunda refere-se à pergunta que você tem que fazer toda vez que o laço vai ser executado. A pergunta é: ele continua dentro do laço ou ele vai parar? Em caso afirmativo, uma ação vai ser executada. Nesse caso aqui é a ação de escrever Alô Mundo na tela. E a quarta etapa é a finalização. Só que observe o seguinte, aqui a finalização não quer dizer que é a finalização do laço. A finalização refere-se mais a o que devemos fazer quando o laço terminar de ser executado. Para ficar mais claro isso, vou fazer uma pequena simulação. Onde esse código aqui vai mostrar como é que faremos utilizando o comando para na linguagem C, para escrever Alô Mundo 3 vezes na tela. Na fase 1, na fase de preparação, eu crio uma variável, chamo ela de i, vai servir a variável para contar quantas voltas fizemos dentro desse laço e atribuo a ela o valor 0. Na fase 2, eu vou fazer a pergunta, que é: continua dentro do laço? E aí, para responder essa pergunta, eu crio uma equação, uma expressão lógica, para que toda vez que essa expressão lógica for verdadeira, essa ação 3 seja executada. Então, aqui, substituindo o valor de i pelo valor de 0, a pergunta será: 0 é menor que 3? Isso é verdade. Como isso é verdade, a ação 3 ela é executada. E aqui, na ação 3, vai ser impressa na tela Alô Mundo. Na parte de finalização, como eu havia falado antes, é a ação que devemos tomar quando o laço terminar de ser executado. E a ação que vamos tomar aqui é a ação de incrementar o valor de i. Então, anteriormente, i valia 0, depois do incremento, i passa a valer 1. Então, na segunda interação do nosso código, o que é que vai acontecer? A fase de preparação ela não é mais necessária, ela só precisa ser criada no início da execução do laço. E aí partimos logo para a fase 2. E a fase 2, que é a pergunta, já com o valor de i atualizado, e aí a gente vai verificar se essa expressão continua sendo verdadeira. 1 é menor que 3, sim, isso é verdade. Por conta que isso é verdade, a ação 3 vai ser executada. E ela vai imprimir na tela novamente a frase Alô Mundo. Na parte de finalização, o incremento é feito novamente. Antes, o valor de i valia 1, agora, depois do incremento, ele passa a valer 2.
E assim vai. Na terceira interação da execução do pseudocódigo, desse pseudocódigo aqui, vamos direto para a fase 2. Faremos novamente a pergunta, substituiremos o valor de i pelo número atual dele. 2 é menor que 3, isso continua sendo verdade. A frase alô mundo vai ser escrita. Na parte de finalização, incrementamos novamente o valor de i e i passa a valer 3. Por fim, quando vamos fazer a fase 2, verificamos que agora essa expressão lógica não é mais verdadeira, ela é falsa. Por ela se tornar falsa, saímos do laço. Então, o laço funciona dessa forma. Basicamente, qualquer laço que você encontrar em diversas outras linguagens podem até ter uma sintaxe diferente, mas a lógica por trás dela é basicamente essa. Então, na linguagem C, para ficar claro como é que a gente consegue transportar aquela ideia para código, eu fiz esse esqueminha, onde para cada posição dessa, eu coloquei a numeração referente àquela etapa de execução do laço. Então, aqui vai ficar a preparação, aqui vai ficar a pergunta que devemos fazer, aqui vai ficar a ação e aqui vai ficar a finalização. Então, o código é esse. É bem parecido com aquilo que a gente criou lá naquele esqueminha lá do laço. Na fase de preparação, eu crio a variável inteira e atribuo a ela o valor 0. Na fase de pergunta, na fase 2, eu vou fazer vou avaliar uma expressão lógica. Na fase 3, eu vou imprimir na tela alô mundo. Na fase 4, eu vou incrementar o valor de i. Então, basicamente, é dessa forma que ela funciona. E aí, para a gente exemplificar melhor como é que isso vai aparecer na linguagem C++, eu vou colocar ela aqui na tela e aí a gente vai codificar isso. Então, é bem simples. Vou usar o comando for, crio a minha variável, faço a comparação, faço o incremento, começo a parte do corpo do código que vai ser repetido e vou escrever alô mundo. Aqui eu vou colocar um comando novo. O comando novo que eu estou falando é esse daqui, ó, /n. Ele vai servir para simular o apertar do Enter, que a gente chama de quebra de linha. Então, toda vez que essa mensagem aqui for impressa na tela, vai haver uma quebra de linha para que a próxima mensagem seja escrita abaixo da primeira. Então, para simular isso aqui, basta eu executar esse código e aí vocês vão ver que ela vai mostrar na tela a palavra alô mundo 3 vezes. Só atente o seguinte, a parte de finalização, aqui eu estou incrementando apenas de 1 em 1. Mas eu posso fazer, mas isso não quer dizer que isso aqui tenha sempre que ser incrementado de 1 em 1. Eu posso simplesmente fazer com que esse valor seja incrementado de 2 em 2. E isso vai influenciar diretamente na quantidade de vezes que o laço vai ser executado. Eu vou colocar aqui o valor de 10 e vou deixar o incremento em 1. Se eu executar esse código novamente, ele vai mostrar a mensagem 10 vezes. Logicamente, porque o incremento está sendo feito de 1 em 1. Se eu mudo o valor do incremento de 1 para 2, quantas vezes essa palavra aqui vai ser exibida na tela? Logicamente, esse valor aqui, na primeira vez que ele funcionar, vai valer 0. Depois do incremento de 2, vai valer 2, depois vai valer 4, 8, 6, 8, 10 e 12. Então, a quantidade de vezes que ele vai exibir essa mensagem aqui na tela vai ser a metade, de 10. Então, vou colocar aqui novamente para executar. E aí, como eu falei, aparece a mensagem alô mundo 5 vezes. Então, meus caros, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aulinha. E aí, a gente continua na próxima aula. Obrigado, valeu. Só uma coisinha antes de terminarmos. Eu proponho um desafio aqui, ó. Então, bem simples. Faça o seguinte, exiba na tela os números de 1 até 1000, usando a estrutura de repetição para. E aí, se vocês quiserem, podem enviar isso aqui, a resposta para o meu e-mail. Então, agora sim, por hoje é só e até a próxima. Valeu!